Olá a todos, bom dia. Agradecemos por sua participação em nosso webinário Pontos-chave para justificar um investimento para automação na área de intralogística. Em poucos minutos iniciaremos a nossa sessão. Peço que aguardem, por favor, mais 5 minutos para que mais participantes possam se conectar. Gostaríamos de lembrar que, por meio da ferramenta de transmissão, vocês também poderão fazer perguntas, as quais responderemos durante e ao final do webinário. Realizaremos também algumas pesquisas durante a nossa apresentação. Damos início, neste momento, ao webinário Pontos-chave para justificar um investimento para automação na área de intralogística, que será ministrado por nosso executivo de vendas, André Campos, engenheiro mecânico formado na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, atuando no mercado de automação e logística há 25 anos, tendo participado de importantes projetos logísticos nas indústrias do setor atacadista, varejista, transporte de cargas e farmacêutico. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar, cujo tema é pontos-chave para justificar investimento para automação na área de intralogística. Vou falar um pouquinho da agenda da apresentação. Primeiro item, quem somos, uma pequena introdução da nossa empresa SDI System. Posteriormente, o tema seria como automatizar, o tema otimizar ou automatizar. E por último, a viabilidade para automação, justificativas para se ter uma automação viável. Falando um pouco da nossa empresa, a SDI. A SDI é uma empresa que foi fundada em 1977, com matriz na cidade de Pacoima, Califórnia, uma cidade próxima à cidade de Los Angeles, Estados Unidos. Nós possuímos filiais nos Estados Unidos e na América Latina, entre eles Brasil, Chile, Peru, Colômbia e México. A SDI é uma empresa de engenharia especializada em conceituação e implementação de soluções para a cadeia de fornecimento e movimentação de materiais. Nós somos integradores de sistemas. O nosso foco global são centros de distribuição para varejistas, atacadistas, e-commerce e grande consumo, bem como distribuição multicanal e omnichannel. Temos como foco desenhar soluções com excelente custo-benefício para os nossos clientes através da experiência e conhecimento do negócio adquirido ao longo dos anos. No próximo slide, nós citamos alguns dos nossos clientes. Trabalhamos com diversos segmentos, entre eles indústria de vestuário, transportes, indústria farmacêutica, varejistas, atacadistas, ou seja, alimentícia, nós temos histórico de implementação em vários setores da indústria do varejo. Gostaria de fazer uma primeira pesquisa com vocês, que seria a seguinte. A sua empresa atualmente considera implementar algum sistema de automação na área de intralogística? As opções são sim, estamos em processo de implantação, sim, está iniciando o projeto, sim, porém não iniciado, não está previsto ou não sabe. Daremos cerca de 20, 30 segundos para vocês responderem a essa pesquisa. Ok, já temos o resultado dessa primeira consulta. E o resultado foi, sim, está em processo de implantação 17%, está iniciando o projeto 17%, 33% sim, porém não iniciado, 17% não está previsto e 17% não sabe. É uma boa porcentagem da parte de implantação e início de projeto, uma boa notícia.
Dando sequência à nossa apresentação, eu vou falar sobre processos. Existe sempre uma dúvida no segmento, que seria otimizar ou automatizar os processos logísticos. Bom, conceitualmente, otimizar significa buscar a melhor maneira de realizar uma atividade, enquanto que automatizar representa converter movimentos repetitivos em movimentos automáticos e precisos. Ou seja, você estabelecer e otimizar o processo, isso independe de você automatizar ou não. Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Então, a otimização seria basicamente você definir os processos logísticos e fazer com que eles ocorram da melhor maneira possível, enquanto que a automatização seria uma ferramenta para você fazer com que eles ocorram de maneira precisa e rápida. Qual seria, então, a melhor forma de proceder? Primeiro, é recomendado que sejam estabelecidos processos logísticos e otimizá-los. Ou seja, todo centro de distribuição tem os processos de recebimento de materiais, armazenamento, picking, embalagem e expedição, isso a grosso modo. Então, cada um desses processos devem ser descritos pela empresa e, de certa forma, otimizá-los, ou seja, estabelecer todos os critérios, todas as sequências para que eles sejam feitas de maneira correta e não hajam erros. Já a automação dos processos deve ocorrer em uma fase posterior, ou seja, definido todos os processos logísticos, parte-se para a automação com vistas à melhoria, à aceleração dos processos e à precisão deles, o aumento da qualidade. Veja, a alteração desta ordem pode acarretar implementações que não atenderão demandas da operação e gerar prejuízos. O que eu quero dizer? Existiram casos no mercado onde foi feita uma implementação, uma automação, baseada numa premissa operacional. E a partir dessa implementação, com o passar dos anos, a empresa, por uma série de motivos, por solicitações de fornecedores, por modificação do próprio corpo da operação, a operação começou a se alterar, a ponto da solução logística não mais atender essa demanda operacional. Isso pode ser muito problemático porque a máquina pode não corresponder e não dar os resultados previstos no projeto de automação. O que eu quero dizer é o seguinte, a empresa tem que ter uma estratégia de negócio e os processos bem definidos para que a automação funcione de maneira correta. Lógico, flutuações, modificações podem ser feitas, mas não pode ser feita a ponto de alterar completamente o perfil da separação, o perfil de operação do CD como um todo. Vou dar um outro exemplo. Um CD que opera como para atacadistas, que praticamente são parques fechados, mudar a estratégia e começar a trabalhar com e-commerce, que são unidades. Se houver uma implementação para automatização para pallets, obviamente ele não vai funcionar para uma área de e-commerce. É isso que eu quero me referir. Vamos fazer uma segunda pesquisa. É o seguinte, sua empresa já realizou alguma otimização dos processos intralogísticos? Sim, recentemente. Sim, há mais de um ano. Não ou não sabe? Daremos alguns segundos para divulgar o resultado da pesquisa. O resultado da pesquisa foi 14% sim, recentemente, 29% sim, há mais de um ano, 43% não, e não sabe 14%. Bom, a taxa de não ter feito uma otimização dos processos logísticos é alta, mas eu recomendo fortemente que, antes de pensar numa automação, façam uma otimização e definição dos processos logísticos. Dando sequência à nossa apresentação, falando um pouco de automação dos processos.
Eu vou passar um vídeo, esse vídeo tem mais ou menos 4 minutos, e ele mostra um exemplo de automação em um CD. Nesse caso, é uma empresa distribuidora de produtos de vestuário, e o vídeo começa com a área de recebimento de materiais até a área de expedição. Então, vocês têm a oportunidade de ver a área de preparação de pedidos, conferência, embalagem, identificação dos volumes, fechamento de caixas e expedição. Bom, nesse ponto nós temos uma área de recebimento de materiais do centro de distribuição, onde uma estrutura porta-pares convencional. E essa operação especificamente é uma operação que nós chamamos de picking. O que seria esse picking? Seria a coleta de todos os produtos, todas as referências, para você formar uma onda de pedidos. Okay? Lembramos que vocês podem enviar perguntas a qualquer momento e no final do webinar nós podemos responder. Esse ponto, as caixas que foram retiradas do estoque foram enviadas através de transportadores a uma área de preparação de pedidos. Nós chamamos de picking, preparação de pedidos. Ou seja, nesse momento o operador identifica o produto, retira os produtos da caixa e vai induzindo num transportador um a um transportador que é um transportador DSD de bandeja. Nós chamamos isso de sorte unitário, onde cada bandeja recebe um produto. E tem uma capacidade de 7.200 itens por hora. Um detalhe importante que eu gostaria de salientar é o seguinte, existe sempre interface entre operador e máquina. Vocês podem ver que no posto de trabalho é feita uma operação manual de retirada de produtos e colocação no transportador. E o transportador se encarrega de distribuir isso nos diversos pedidos. Nesse caso específico, esse transportador, esse sorter, ele prepara até 220 pedidos simultaneamente. E com o decorrer do vídeo vocês vão ver como é que funciona. Esse é o ponto onde os pedidos são colocados, os produtos para formação de pedidos, a bandeja se abre e o pedido é formado. Uma vez finalizado esse pedido, o operador da baixa do sistema uma vez finalizado o pedido, o operador empurra até um transportador de roletes, que são ordens completas, e isso através de transportadores vão ser levados a outras áreas do centro de distribuição. Veja, isso é um exemplo muito legal da interação entre processos logísticos e transportadores. Os transportadores são ferramentas para você interligar os processos das diversas áreas do centro de distribuição. Nesse caso aqui, você tem um sorter, um shoe sorter, um sorter de sapatos, que vai levar os pedidos prontos para uma área, que é uma área nós chamamos de auditoria e preparação e finalização dos pedidos. Uma outra característica importante da automação é que movimentos, por exemplo, pontos de entrada e saída de produtos pré-definidos já são interligados com o transportador. Você não precisa de pessoas para você ficar
levando pallets com paleteiro, empilhadeira, coisa do tipo. Os transportadores se encarregam de fazer isso automaticamente. Nesse ponto, você tem um processo de auditoria. O que seria essa auditoria? Você dobra a roupa, coloca numa embalagem, identifica, acondiciona numa caixa de papelão e fecha essa caixa e identifica a caixa. Veja, é uma operação completamente manual. Porém, os transportadores estão auxiliando em levar esse produto até o operador de acordo com o balanceamento, porque vocês vão ver que vão ter vários postos de trabalho, não é um só. E, posteriormente, o operador joga no outro transportador que vai levar a uma outra área do centro. Como podemos ver, são vários postos de trabalho para fazer esse trabalho de conferência, embalagem. E, posteriormente, as caixas são identificadas através de scanners, automaticamente, e levadas para uma próxima área de processamento. Esse equipamento é um equipamento da SDI também, que se chama de Panda. É um equipamento que imprime e etiqueta automaticamente as caixas, colocando etiqueta de embarque dos pedidos. Nós chamamos de Print Apply System. Existem também sistemas adicionais que podem colocar cintadoras nas caixas para você garantir a integridade do produto durante o transporte. E isso é conforme o projeto. Você coloca, adiciona equipamentos ou não. E por último, um sorter, que é um sorter de expedição. E aí eles são direcionados para rampas, onde você coloca para conjunto de pedidos ou uma transportadora, consolida a carga para posterior embarque. Todo esse sistema foi concebido e implementado pela SDE nesse centro de distribuição, inclusive a parte de startup Go Live. Uma coisa bem interessante desse sistema é que você tem automação que auxilia processos que são pré-definidos e que podem ser feitos de maneira automática ou manual. Com relação à automação dos processos, além do aumento da velocidade dos processos logísticos, a automação proporciona ao centro de distribuição redução dos deslocamentos do operador. Uma operação manual, normalmente, você utiliza muitas pessoas para ficar transportando os produtos, com empilhadeira, com paleteira, ou até caminhando. No caso da automação, você interliga os processos com transportadores, com elevadores, com equipamentos que movimentam o produto. Com isso, você aumenta o rendimento da operação, da performance do operador. Uma outra consequência da automação é o aumento da ergonomia, evita carregamento de pesos, empurrar, etc. Tá? Então, isso é um ganho bastante significativo quando você implementa uma automação. O terceiro item é a redução de avarias e extravios. Toda vez que você tem uma operação manual, você não tem controle de como esse produto está sendo manuseado e em que pontos eles estão. Então, a automação reduz drasticamente avarias e extravios de produtos dentro do centro de distribuição. Um outro grande benefício da automação é o rastreamento dos produtos e dos pedidos. A automação ela tem interface com o sistema corporativo dos clientes. Então, online você consegue dar o status do produto, se ele está em recebimento, se ele está em estoque, se ele está em processo de preparação de pedido, se ele está em expedição, ou seja, você tem uma visualização muito precisa
do status dos produtos, inclusive dos pedidos. A automação também proporciona a aferição de peso e volume das embalagens. Essa funcionalidade ela é muito bem vista por empresas de transporte de carga. Vou dar um exemplo. O transporte de cargas normalmente cobram os seus clientes através de peso ou volume. Se falarmos de uma transportadora de nível médio e grande, em um hub, um terminal, você pode movimentar até 100 mil volumes em um dia. E numa operação manual você não consegue aferir todos os pesos e volumes, é impossível isso. Tá? Então a transportadora assume a informação passada pelo cliente, ou seja, o peso declarado. Porém, alguns clientes acabam declarando um peso menor que o declarado, para pagar menos por isso. No passado foi feita uma pesquisa que entre 15% e 20% do peso das cargas não é declarado. Isso significa uma perda de faturamento por parte das transportadoras. A partir do momento que você implanta uma automação, você consegue colocar balanças e aferidores de volume que tem a condição de fazer a verificação de peso e volume de cada caixa que é transportada. Com isso, a empresa de transporte pode aferir esse peso, confrontar com o declarado e corrigi-lo. E como a diferença é muito grande, normalmente, somente com essa funcionalidade, é possível justificar um investimento na automação que proporciona mais benefícios, além do peso e volume, em curtíssimo tempo. Estou falando de um prazo de 4 a 6 meses de um payback, que é muito rápido, considerando o padrão do mercado. Gostaria de comentar uma frase que é a seguinte: um produto ele só tem valor quando ele está disponível no ponto de venda. Estou comentando isso porque a gente vê muitas indústrias, empresas que investem milhões, investem em alta tecnologia na área produtiva. Mas o produto ele não tem valor enquanto está no estoque da indústria e muito menos na área produtiva. Ele só tem valor a partir do momento que ele está disponível para ser comprado pelo cliente ou entregue diretamente para o cliente. E aí entra a logística. Então, a área logística é uma área que faz parte da formação de preço do produto e também proporcionar uma qualidade do produto. Não adianta um produto ser excelente e não ter um prazo de entrega condizente com o mercado. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, porque a logística é, sim, fundamental em toda a cadeia produtiva de comércio no mercado. Falando sobre viabilidades para a automação, os pontos chaves para uma automação viável. A primeira delas seria identificar os gargalos operacionais. Isso varia muito de caso a caso, mas normalmente tem empresas que têm problema de espaço ou problema na preparação dos pedidos. Então, quando você mapeia os processos da sua empresa, é muito importante identificar os gargalos operacionais, porque a automação pode auxiliar a retirar esses gargalos. Um outro ponto seria identificar tarefas que são realizadas manualmente e de maneira repetitiva. Vou dar um exemplo. Entre o recebimento e a área de armazenagem é sempre o mesmo trajeto e é sempre o mesmo fluxo. Não faz sentido você colocar uma empilhadeira ou uma paleteira para ser operada manualmente. Você pode tranquilamente interligar com transportadores. Com isso você já retira a mão de obra humana para fazer uma tarefa que é uma tarefa repetitiva. Um outro ponto importante é conhecer os custos de cada processo, inclusive para você mapear de maneira correta e saber aonde investir para ter o melhor custo-benefício possível. Um outro ponto importante na área de logística é identificar a quantidade de toques que são realizados no produto.
Toques são a quantidade de manuseios que são feitos no produto. Olha, quantos toques eu faço na área de recebimento, quantos toques eu faço na área de picking. Então, você sempre tem que olhar esse parâmetro para ver se a operação está sendo feita de maneira muito manual, ou ela necessita de alguma melhoria em termos de processo, ou uma automação. É, é, é muito comum, por exemplo, você observar empresas, áreas produtivas ou área de estoque, onde você vê muitas pessoas caminhando durante o processo, transitando. Então, quando você vê alguma área logística ou até área produtiva, onde as pessoas se movimentam muito, com certeza é uma área ineficiente. Porque as pessoas estão gastando tempo caminhando. Enquanto estão caminhando, não estão produzindo. Então, uma forma de você observar se uma operação ela tem um bom desempenho ou não é com relação ao movimento das pessoas durante o processo. Falando um pouco de parâmetros para implantar a automação, no momento de se fazer um plano de automação, temos que considerar alguns aspectos. Primeiro, planejar o crescimento, em pedidos, em referências, em produtos, em SKUs. Por quê? Quando nós fazemos um projeto de automação, nós coletamos muitos dados de operação do centro de distribuição. Histórico de pedidos, histórico dos produtos, picos operacionais, mas isso dentro de um período atual. É necessário, na hora que você faz a conceituação, saber qual é a projeção de crescimento da empresa. Por exemplo, 5, 10, 15% ao ano. Por quê? Quando nós fazemos o projeto, nós já visualizamos esse crescimento e já fazemos um projeto global que considera esse aumento de demanda de acordo com as perspectivas do cliente. Então, é importante fazer essa projeção, e se nós fizermos um projeto baseado nos dados atuais, na hora que você for implantá-lo, ele já está, não vai atender a sua demanda. Como eu comentei, nós devemos prever um projeto de longo prazo, com pelo menos 5 anos de projeção, e também podemos fazer esse projeto global, mas prevendo ampliações em fases. Okay? Você não pode, às vezes por viabilidade econômica, não vale a pena você implantar um projeto que já tem uma capacidade total logo do início. Então, é possível sim fazer em fases. Uma informação importante é que essas ampliações ou modificações previstas no projeto, elas não podem de maneira alguma ser obstáculo para a operação existente. Eu quero me referir. Você tem a fase 1 do projeto implantado e vai, através do crescimento, fazer uma outra implantação. O cliente certamente não vai parar a operação por conta disso. Então, esse projeto tem que ser pensado para que você possa instalá-lo e não parar a operação existente. Se for uma parada, tem que ser a mínima possível de maneira planejada. Então, um dos nossos desafios também é prever crescimentos, prever fases, sem impacto na operação atual. Uma outra pesquisa, nossa terceira pesquisa, qual processo na sua empresa pretende se automatizar? Armazenamento, picking, recebimento e expedição de produto? Nenhum ou não sabe? Daremos alguns minutos para responder.
Já temos o resultado dessa pesquisa: 13% área de armazenamento, 50% picking, 25% recebimento de expedição de produto, nenhum 13, não sabe 0. Faz sentido porque o picking geralmente é um gargalo operacional onde se emprega mais número de pessoas e onde ocorrem os maiores erros, avarias e extravios. Muito boa a pesquisa, sobre a pesquisa. Justificativas para se ter uma automação viável. Primeiro deles, suportar e acelerar o crescimento do negócio. Ou seja, o projeto de automação tem que estar alinhado com a estratégia da empresa e com os objetivos de crescimento do negócio. Aumentar o rendimento das operações. A automação, inevitavelmente, ela traz esses benefícios porque ela minimiza deslocamentos de operadores. Existe mais ou menos um parâmetro que diz o seguinte: com uma operação manual, você gasta mais ou menos 2/3 do tempo caminhando e 1/3 separando. A partir do momento que você implanta automação, implanta transportadores, isso inverte. O operador passa 2/3 do tempo operando, produzindo, e 1/3 fazendo deslocamentos. E isso é um benefício imediato. Uma outra justificativa muito interessante para se implantar uma automação é minimizar os usos de área, superfície. Você pode colocar armazéns de grande altura, você pode colocar mezaninos, então você consegue aproveitar a altura do seu prédio. E com a automação você consegue interligar sem problemas. Ao passo que uma operação manual, você praticamente tem que trabalhar a nível piso. E você tem uma perda muito grande. E hoje em dia, o custo da área do centro de distribuição é muito cara e é levado em consideração no retorno de investimento. Consequência da automação é maximizar a velocidade da execução das operações, além de aumentar a velocidade, você aumenta também a precisão das operações. Uma outra justificativa, às vezes tem empresas que têm muitos problemas de rastreabilidade, reclamações de cliente, e às vezes não sabem onde isso está ocorrendo. E normalmente isso acontece no centro de distribuição, principalmente quando a operação é manual e você não consegue controlar os processos e nem como o produto está sendo manuseado dentro do CD. Então, a automação proporciona esse benefício para a operação. Assegura a qualidade e tempo de entrega da mercadoria, e hoje em dia isso é um fator muito importante. O cliente ele quer o produto dentro do tempo combinado ou o mais rápido possível. Isso faz parte também da imagem do produto da própria empresa. E suprir a escassez de mão de obra. Existem regiões onde é um pouco difícil de recrutar pessoas, principalmente para esse tipo de mão de obra. Então, a automação proporciona essa velocidade com um número igual ou menor de pessoas. Uma outra consequência é aumentar o rendimento da mão de obra, porque ele passa mais tempo operando do que se deslocando. Então, a mão de obra ela é melhor utilizada com os processos automatizados. O pessoal sempre comenta que na América Latina o custo da mão de obra é baixo. Bom, as operações manuais, elas sempre apresentam problemas de desempenho e precisão. Isso independe do seu custo e também do seu local. Esse parâmetro, pessoas, por si só, não justifica o investimento em automação. E por quê? Não devemos buscar somente redução de pessoal, mas sim maximizar a sua utilização. Então, o que ocorre é que em operações manuais, você não consegue explorar toda a capacidade do operador porque ele tem muitas operações que não são produtivas. A automação faz com que ele seja mais produtivo, não fazendo operações repetitivas ou até desnecessárias, transportes internos, por exemplo.
Falando agora de pontos chaves para justificar a automação. A melhor forma de justificar o investimento em automação é com o crescimento do negócio, aumento da lucratividade e melhoria do nível de serviço. Veja, todas as empresas fazem um plano de investimento para o ano seguinte, prevendo o crescimento. É muito difícil você encontrar empresas que falam, esse ano, no próximo ano, nos próximos 5 anos, eu não vou crescer, vou ficar flat. Então, eu vou fazer um investimento em redução de pessoas. Eu desconheço, a maioria das empresas sempre vislumbra crescimento das suas vendas, da sua produção, do nível de serviço. Então, é uma boa forma de justificar o investimento em automação é o crescimento do negócio como um todo. Se nós compararmos somente com mão de obra, como eu comentei, significa que a empresa considera que não vai crescer. E isso não é uma verdade. Então, mão de obra, ela não é um parâmetro muito utilizado em automação. Ela pode, eventualmente, reduzi-la. Mas, normalmente, se mantém a mão de obra e com os ganhos de produtividade, você consegue fazer com que o centro de distribuição dê vazão ao plano de crescimento da empresa. Um bom argumento também para justificar a automação é melhorar o uso dos espaços através de armazéns de grande altura, através de utilização de mezaninos, enfim, você consegue otimizar o metro quadrado da operação. Um outro ponto-chave é melhora a precisão e a qualidade da operação. Toda vez que você faz uma automação no CD, você dá características de área produtiva. Então, quando você implanta uma automação, a gente fala que o CD vira uma fábrica de pedidos, uma fábrica de processamento de caixas. E é isso que a automação traz. E com isso, todos os benefícios, como melhorar a precisão e qualidade da operação. Vamos para uma quarta pesquisa. Como se justifica normalmente os investimentos na sua empresa? Através de mão de obra, custos diretos, custo de oportunidade de produtividade, redução de erros, melhorar a imagem da empresa. Quando eu digo a imagem da empresa, assim, a empresa tem uma imagem de atrasar pedidos, entregar pedidos de maneira incorreta, e por último, não sabe. Aguardaremos uns instantes para o resultado dessa pesquisa. Resultado da pesquisa: 38% mão de obra, 63% custo da oportunidade por produtividade. Não perfeito. Resultado interessante. Dando seguimento. Por último, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse webinar. Se vocês foram completamente satisfeitos, pouco satisfeitos ou não satisfeitos com relação a esse webinar. Bom, podem colocar tudo completamente satisfeitos que eu não vou ficar triste. Bom, com isso nós terminamos o nosso webinar e eu passo agora para os temas de perguntas e respostas. Tá? Então concluímos a apresentação e agora vamos responder alguns questionamentos com relação a esse webinar. Finalizamos a apresentação e agora daremos início a responder as perguntas que foram recebidas dos ouvintes durante a apresentação. A primeira delas é: qual é o melhor momento para se implementar uma automação em um centro de distribuição existente? Essa é uma pergunta que normalmente os clientes não fazem, mas é muito importante. Por quê? Quando você fala, por exemplo, de um CD existente, implementar uma automação,
você de toda forma tem que evitar implementar isso num pico operacional. Além disso, quando você implanta automação, tudo é novo. Inclusive, os operadores têm que ser treinados, enfim. E existe uma curva de aprendizado no sistema. E isso não é nem um pouco recomendado você fazer num pico operacional. Então, quando vocês forem iniciar um planejamento de um projeto de automação, se ele for de grande porte, o cronograma tem que ser feito de trás para frente para que o momento de você fazer o Go Live ocorra pelo menos alguns meses antes de entrar no pico operacional. Se você fizer isso durante o pico operacional, você pode ter muitos problemas e até ter perdas não consideradas no projeto. Legal, André. A segunda pergunta é: quais são os principais processos onde a automação é mais aplicada? Pelo histórico e até pelo resultado da pesquisa, a área de picking dos centros de distribuição é a área que é mais automatizada. Por quê? É uma área muito nervosa, você faz a preparação de pedidos, exige muita mão de obra, a possibilidade de erros é grande e é um gargalo operacional. Então, normalmente as empresas buscam fazer automação na área de picking. Legal, mais uma pergunta. Qual é o retorno de investimento de projetos de automação na área de intralogística? Normalmente o que se pratica no mercado para projetos de grande e médio porte é um retorno de investimento de 3 a 5 anos, mas isso depende também da política da empresa. Existem casos também onde você tem uma funcionalidade que dá um retorno muito grande, isso pode ser reduzido para 1 ano ou meses, tá? Mas normalmente a prática de mercado é de um retorno de investimento de 5 anos. Nosso tempo está finalizando. Eu gostaria de informar que as perguntas não respondidas aqui serão respondidas por e-mail. E concluímos a nossa apresentação. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia. Muito obrigado pela atenção e uma ótima semana para todos.